A profissão de auditor é uma profissão altamente regulamentada. Nós somos regulados no Brasil fortemente pelo Conselho Federal de Contabilidade. Existem regras de conduta para o auditor. Somos regulados pela Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza empresas de capital aberto e também fiscaliza os auditores que auditam essas empresas de capital aberto. Quando nós estamos auditando um banco, nosso trabalho pode ser questionado pelo Banco Central do Brasil. Se o trabalho é feito numa seguradora, o nosso trabalho pode ser questionado pela Superintendência de Seguros Privados. Então, existe uma série de órgãos que fiscalizam a profissão do auditor. Além disso, internamente, ou dentro da profissão, existe o Instituto dos Auditores Internos, dos Auditores Independentes do Brasil, que é o IBRACON, que dita normas, estabelece regras de trabalho, regras de conduta para o auditor. E até a nível internacional existe um órgão americano chamado PCAOB, que através de um acordo feito com a CVM brasileira e com o Itamaraty no Brasil, fiscaliza, vem dos Estados Unidos, fiscalizar no Brasil as empresas de auditoria que auditam empresas brasileiras que têm ações negociadas no mercado americano. Então, tem uma série de revisões e fiscalizações que a profissão sofre. E sim, claro, se existe regulamentação, existe também punição no caso de exercício inadequado da atividade. Então, eu diria, numa graduação de gravidade, você ser penalizado pelo PCAOB, que é o órgão americano, por causa do peso em que o mercado acionário americano tem na economia americana. Eles levam isso muito a sério. Envolve, inclusive, penas de prisão lá nos Estados Unidos. Então, essa é uma penalidade grave. Você pode ser, a sua empresa e você pode ser inabilitado a exercer a profissão por um período ou para sempre, dependendo da gravidade do assunto. Temos a CVM no Brasil, que fiscaliza de perto também. Ela que autoriza, que te dá autorização para exercer a profissão de auditor independente, tanto para a empresa. A Ernst Young tem um registro específico na CVM e eu, pessoalmente, pessoa física, tenho uma autorização específica da CVM, um registro para poder atuar como auditor independente. Aí tem o Conselho Federal de Contabilidade, que pode me punir como contador que eu sou, e tem o IBRACON, que é o Instituto dos Auditores, e as nossas próprias políticas internas da própria Ernst Young. Nós somos uma firma grande, milhares de funcionários no Brasil, centenas de sócios, e claro que nós também temos política interna de controle de qualidade. Então, a todo momento, nós temos que estar atentos em cumprir a nossa obrigação, executando todos os procedimentos e zelo no exercício da auditoria para não prejudicar pessoas. Que você veja, Norberto, numa companhia de capital aberto, é muito comum o auditor ser processado e ser exigido que ele ressarça em dinheiro os prejuízos que algum acionista entendeu que teve porque confiou na informação que você auditou e teve prejuízo por conta. Comprou uma ação e o balanço estava errado, ele confiou naquele balanço, comprou aquela ação, teve um prejuízo. É muito comum ele mover um processo judicial contra a firma de auditoria, contra o auditor, pessoa física, e exigir ressarcimento financeiro por isso. Então, tem muita coisa, muitos cuidados que precisam ser tomados para que você não incorra em nenhuma dessas penalidades. Eu diria que sim. Que você veja bem, o balanço, vamos dizer, uma demonstração financeira típica de uma companhia industrial, de uma companhia qualquer, ele é composto por algumas peças.
que nós chamamos peças contábeis. É o balanço patrimonial, que são os ativos que aquela companhia tem, seu contas a receber, seu ativo mobilizado, enfim, outros ativos, os passivos que ela gera durante a sua operação, pagamento de fornecedores, bancos, e o patrimônio líquido, que de fato é o capital que o acionista colocou naquela empresa, que não deixa de ser uma obrigação. A outra peça é a demonstração de resultado de um determinado período, quer dizer, você apura as vendas, os custos, as despesas, os impostos e qual é o lucro que aquele acionista, que aquela empresa vai distribuir com os seus acionistas no final. Uma outra peça chama-se de demonstrações da mutação do patrimônio líquido, que movimenta o patrimônio líquido entre o período inicial e o período auditado, o final do período auditado, para que as pessoas entendam o quanto o patrimônio líquido da empresa a qual eles têm participação cresceu ou diminuiu, e por que ele cresceu e por que ele diminuiu. E um último demonstrativo, que é um quadro, esses são todos quadros numéricos, né? Demonstrativos numéricos, comparativos de um ano com o ano anterior, é demonstração de fluxo de caixa, que mostra de onde a companhia auferiu o caixa para as suas operações e aonde ela aplicou aquele caixa. Então, obviamente, a principal fonte de caixa deve ser as próprias operações de vendas em que ela executa, e aonde ela aplica o pagamento de todas as suas obrigações, pagamento de empréstimos, pagamento de lucro aos seus acionistas e pagamentos de impostos. Esses são quadros. Então, esses quadros são muito sintéticos, eu diria até relativamente fácil de entender para quem tem uma mínima cultura na área contábil, porém, as informações que realmente interessam, se você está vislumbrando fazer um investimento em ações naquela empresa, é que você leia o que vai anexo aos quadros das demonstrações financeiras, que são as notas explicativas. Ou seja, esses quadros, vamos dizer que é uma página para o ativo, outra para o passivo, uma para a demonstração, são 5 páginas. Só que as notas explicativas que explicam o conteúdo de cada uma daquelas contas, normalmente tem 50, 60, 100 páginas. Então, onde a empresa detalha o conteúdo de todas aquelas rúbricas do balanço. E uma outra informação importante também para o leitor de uma demonstração financeira é ler os comentários da administração, que segue junto com o balanço, para a companhia de capital aberto é obrigatória, onde a administração da companhia explica como foi o ano passado, o ano ao qual ele está encerrando agora, e em muitos casos eles comentam sobre o futuro, quais são os planos para o futuro, qual é a perspectiva do negócio, por que o ano anterior foi bom, não foi tão bom, por que ele espera que o ano seguinte seja melhor, quais são os planos de investimento. Talvez essas sejam informações até de mais conteúdo e permite a pessoa entender melhor aquele negócio e confiar ou não de investir o seu dinheiro naquelas ações, nas ações daquela empresa. Tem diversas situações. Vamos falar de um caso típico de uma empresa de capital aberto, com ações negociadas em bolsa, etc. Todas essas empresas têm uma diretoria de relações com investidores. Então, por lei, de acordo com a lei das SAs, essas empresas precisam ter essa diretoria, que são as pessoas que têm que dar explicações e respostas aos acionistas. Então, ela é uma empresa que foi ao mercado, captou dinheiro, o público comprou as suas ações e investiu, então ela tem a obrigação de dar explicações a essas pessoas através do seu departamento de relações com investidores. Se o acionista ainda assim se sentir insatisfeito com as explicações que lhe foram dadas, por alguma dúvida que ele teve, ele deve recorrer à Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, que é o órgão que fiscaliza o mercado acionário brasileiro e que, uma vez recebido um questionamento ou uma denúncia de um acionista minoritário, ela vai acionar a empresa através do seu departamento de relações com investidores e, eventualmente, até questionar o próprio auditor independente
se aquela dúvida do acionista tiver a ver com elaboração de balanço, por exemplo. Se a própria CVM entender que alguma prática contábil ou alguma informação que devia ter sido divulgada não foi bem divulgada, ou alguma prática contábil que devia ser adotada não foi adotada corretamente. Então, eu diria, numa companhia aberta, seriam essas as instâncias por acionista minoritário. Para uma companhia de capital fechado, obviamente, o primeiro contato deve ser com a diretoria. E já numa empresa de SA de capital fechado, por exemplo, eu diria que o primeiro contato para você ter algum esclarecimento sobre alguma dúvida no balanço, ou sobre os resultados, ou sobre o desempenho da companhia, é a própria administração da empresa, a diretoria da empresa, porque afinal de contas, apesar de ser minoritário, você é um sócio, você tem capital naquela empresa e tem o direito de receber informação. Se você ainda assim não se sentir satisfeito, eventualmente sempre existe um recurso jurídico de você questionar formalmente a gerência da companhia, a diretoria da empresa na qual você investe seu dinheiro, ou os próprios auditores independentes, através de uma denúncia no Conselho Federal de Contabilidade, ou de uma ação civil questionando os administradores daquela empresa se você tem dúvidas sobre algum procedimento ou algum resultado ou alguma prática que você não concorda. Então, o acionista minoritário também tem os seus direitos, isso está definido na lei das sociedades por ações, e tem direito a receber informação. É um relatório que informa se as demonstrações financeiras de uma companhia estão adequadamente apresentadas e refletem a sua realidade, podendo ser comparadas com as demonstrações de outras empresas e da própria empresa no ano anterior. As demonstrações financeiras mais comuns são, por exemplo, o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens de aplicações de recursos. Porque a análise do investimento nas ações de uma companhia é feita com base nos dados apresentados nas demonstrações financeiras. Se esses dados não corresponderem adequadamente à realidade, a análise chegará a conclusões falsas e as decisões de investimento podem resultar em prejuízos de riscos imprevisíveis. É um contador em nível superior, especializado em auditoria. Uma companhia pode ter auditores fazendo trabalho interno para auxiliar a administração em seus controles. Entretanto, o parecer do auditor só pode ser dado por um auditor externo, totalmente independente da empresa, de seus acionistas e administradores. Por isso, ele é chamado de auditor independente. Existem dispositivos legais que definem com clareza esta posição de independência. Ao realizar seu trabalho, o auditor segue as normas de auditoria independente das demonstrações financeiras. Ele se preocupa também em ver se estas demonstrações que está examinando foram preparadas segundo os princípios fundamentais de contabilidade e se elas atenderam às normas estabelecidas pelo IBRACON, o Instituto Brasileiro de Contadores, em conjunto com o Conselho Federal de Contabilidade, a Lei das Sociedades por Ações, bem como as normas da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E ainda, no caso das instituições financeiras, se atenderam às normas do Banco Central e no das seguradoras.
Em primeiro lugar, é necessário que ele tenha registro no Conselho Regional de Contabilidade. Precisa ainda ter registros na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, para emitir o parecer sobre as demonstrações financeiras de companhias. Quer dizer que o auditor tem mais de 5 anos de experiência comprovada em auditoria e que ele demonstra dispor de recursos materiais e humanos para fazer auditoria em empresas do porte das companhias abertas. Não, por lei, o parecer é obrigatório. Porque alguém, independentemente dos acionistas controladores, deve ter acesso a todos os elementos da companhia. Quem cumpre esse papel é o auditor, garantindo que os acionistas minoritários recebam as informações adequadas para acompanhar a vida da companhia que investiram. Normalmente sim, mas há casos em que não é possível. Por exemplo, existem 2 métodos de contabilização de estoques, igualmente válidos. Uma companhia não pode variar o método todo ano. Ela tem que adotar um deles e usá-lo sistematicamente. Caso contrário, será impossível analisar como a situação da companhia mudou de um ano para o outro. Para isso é que o auditor assinala em seu relatório se foram respeitados os princípios fundamentais de contabilidade, o que permite, por exemplo, comparar as demonstrações financeiras com as de outras empresas, e se foi respeitado o princípio da uniformidade, que permite comparar com o balanço anterior da própria empresa. Pode, e às vezes é até obrigada a fazer mudanças. Entretanto, sempre que isso ocorrer, ela deve dar os devidos esclarecimentos através de notas explicativas. Assim, quem lê a demonstração financeira passa a saber que comparações pode ou não fazer. É indispensável, devem-se ler o relatório da diretoria ou do conselho de administração, as notas explicativas e o parecer do auditor. A leitura apenas do balanço pode levar a interpretações errôneas. Deve-se consultar o diretor de relações com o mercado da companhia e comparecer à Assembleia Geral para aprovação das contas do balanço. O auditor está sempre presente a esta Assembleia e pode prestar os esclarecimentos pedidos pelos acionistas. Estimado acadêmico, espero que com esse vídeo você possa enriquecer ainda mais seu conhecimento relacionado a um tema muito importante no mundo dos negócios, a auditoria. Gostaria de deixar um forte abraço e desejar sucesso na sua caminhada profissional.